Olá, sejam muito bem-vindos ao novo ensino médio aqui no CMSP. Eu sou o Tony do Centro de Mídias, seu professor de Conexão Empreendedora. Estou aqui com o Moésio, seja muito bem-vindo a essa aula. Obrigado por levar minha voz aonde eu não posso ir. Pensando em quem não ouve, quero falar também com aquele que não me vê. Eu sou um homem de estatura mediana, sou pardo, tenho os cabelos pretos, um tanto grisalhos, tenho uma barba próxima do peito, tenho brinco nas duas orelhas e também piercing nas duas orelhas, tenho 2 piercings no nariz, tô usando óculos, tô de camiseta branca e pra finalizar eu sou bonito pra caramba. E eu não tô sozinho, viu? Eu tô com outro cara bonitão aqui, que é o meu parceiro aqui do CMSP. Pode se apresentar, não vou nem falar, vou deixar vocês se apresentar. Sejam bem-vindos, alunos do segunda série ensino médio. Eu sou o professor Alexandre. Eu tô com outro aprofundamento, que é o Casa Sustentável. Tá? Eu sou um descendente de orientais, de asiáticos, né? Então eu tenho um olho puxadinho, eu uso óculos, tenho cabelos pretos, um pouco grisalhos também. Estou vestindo uma camiseta listrada e vamos ver o que temos para hoje para empreender. É isso aí. E pelo jeito que ele fala, você já percebe que ele é asiático, né? Ele tem esse jeitão de falar de asiático mesmo, né? Isso é muito legal, muito bacana. Ele que também é professor de matemática aqui no Centro de Mídias, está aqui como novo componente aí do quadro de professores, quadro de docentes aqui do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Seja muito bem-vindo, grande parceiro aí. Alexandre, olha só, a gente já sabe, já foi falado, a gente já falou bastante sobre esse componente, falamos sobre o novo ensino médio, tivemos vários tutoriais só para falar sobre o novo ensino médio. Então a gente sabe que o novo ensino médio ele é apresentado através de 10 aprofundamentos. Esses 10 aprofundamentos, cada um deles, né, é dividido aí em 6 unidades curriculares. Unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6. A unidade 1 e a unidade 2 serão apresentadas esse ano, no primeiro e segundo semestre, para o segundo ano do ensino médio. Enquanto que o 3, 4, 5 e 6 serão apresentados no ano que vem, para o terceiro ano, em 2023. Agora, nós estamos na unidade curricular 1. Né? Lembrando que o nosso aprofundamento é o Matemática Conectada e a unidade curricular 1 é Educação Financeira Sustentável. Dentro da educação financeira sustentável, ele é dividido aí em 4 componentes, tá certo? Nós estamos falando sobre o Conexão Empreendedora. Cada um desses componentes é dividido em 5 tarefas. Nós estamos aí já na sistematização da nossa tarefa 1. Então a gente falou sobre muita coisa a respeito de empreendedorismo, inclusive na última aula de sistematização, você esteve comigo, né? Nós falamos bastante sobre empreender, o que é empreender, sobre o que é serviço social, você deu as suas opiniões, até sobre pipoca você falou, foi muito legal, muito bacana. E você tinha deixado lá o comentário que você falou do Mauro, não era? No Mauro que foi fazer... Marcos, isso, quase. Exato. Que ele não soube empreender direito. Exato. E aí ficou, será que dá? Será que dá? E acabou não dando, é isso? E acabou não dando. E o nome do empreendimento, eu acabei não falando para o Alexandre, o nome do empreendimento é Sucesso é Aqui. Não rolou tanto sucesso assim, né? Porque ele cometeu várias falhas, né? Talvez faltou estudo para abrir o negócio dele, ver a região. Estudar é muito importante de pôr a mão na massa, né? Exato. Senão é um desperdício de tempo e energia. E tem que ter realismo também, né? Você tem que pensar dentro da realidade, né? Você quer andar, perceba, quando você está andando, você não consegue andar com os 2 pés fixos no chão. E também não dá para andar com os 2 pés fora do chão. Quando a gente está andando, é um pé no chão e um no ar, um pé no chão e um no ar, e vai intercalando. Então tem que ter aí a motivação, tem que ter sim essa autoconfiança, tem que acreditar, mas tem que ter o pé no chão, tem que trabalhar com a realidade. Trabalhar com realidade significa o quê? Que você precisa estudar os meios, conhecer o produto, conhecer o público. E a legislação também, E a legislação também, né? Eu sempre toco nesse assunto, né? Porque a gente fala muito sobre a cognição do Marcos, que era o dono do empreendimento, né? Que ele não sabia nem preencher as notas fiscais, né? Então isso deu um problema muito grande, porque além de não saber preencher a nota fiscal, ele também não tinha facilidade com os softwares que ele podia utilizar para preencher a nota fiscal. Então faltou muita coisa para ele aí, ele achou que era só trabalho, mas faltou também a questão da cognição, do ser realista, de conhecer o público, pensar a longo prazo.
Também gestão financeira, ele também não foi bom em gestão financeira, né? Gastou mais do que tinha? Gastou mais do que tinha e investiu em produtos que não funcionavam para a região. Ixi. Porque o que aconteceu? Em 2005 ele estava no exterior, não fala precisamente em que país ele estava, e ele tinha um sonho de voltar para o Brasil e abrir um negócio. E aí ele pensou assim, vou abrir uma loja de móveis. Me parece que ele não conhecia o ramo, me parece. Porque o que acontece? Ele montou a loja de móveis dele longe do grande centro. Já começou por aí. Tudo bem, quer montar fora do grande centro? Legal. Só que se você vai montar longe do grande centro, obviamente você vai ter que atender o público que não mora perto do grande centro. Então você tem que conhecer o público de direito. Né? Não adianta você querer vender lá na periferia ao preço do centro, porque você não vai conseguir, tem questão de transporte, tem tudo mais, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas ideias, localização do empreendimento é importantíssimo, conhecer o público-alvo é importantíssimo, porque conhecendo o público-alvo você vai saber o que você vai vender. Nossa, só nesse pequeno relato que você me fez, eu já vi, assim, eu tava pensando aqui e eu assim, ao meu ver, sim, ele cometeu vários erros. Muitos. Porque primeiro que, assim, quando a pessoa vai, móveis, não é isso? É, móveis. Então eu iria num local onde, assim, eu como consumidor, eu iria num local que já tivesse um monte de loja de móveis para ver os produtos de cada loja, ver a concorrência e tal. Ele pode estar isolado lá e eu nem saber da existência da loja dele. Por mais que ele poderia praticar um preço mais baixo ou quase a preço de custo, né? Que daí ele teria um prejuízo gigante. Mas, assim, talvez faltou também propaganda. Também. Ele não soube aproveitar as mídias que hoje em dia tem, essas facilidades da internet ou coisa do tipo. Coisa muito legal, porque a gente teve uma aula falando sobre o networking também, né? Teve um vídeo falando sobre o networking, que precisava participar de cursos, precisava participar de feiras. E eu falei pra galera que quando a gente participa de feiras a respeito de um nicho, não que a gente queira aprender somente, a gente não participa de feira só para aprender, mas a gente participa de feira para conhecer pessoas. Ah, isso é verdade. Né? Uma vez eu participei de uma, digamos assim, feira de startups. Legal. Então, cada um tinha um tempinho lá na frente. Sim. Foi num prédio aqui na Marginal, perto do Shopping Morumbi. Sim. Cada um tinha o seu tempo para vender o seu aplicativo, porque era coisa tecnológica. Então teve de tudo. Teve desde aplicativo para hotel, aplicativo para táxi, e cada um teve o seu espaço. Exato. E aí que acontece? O que eu vi nessa feira foi que eles conseguiam contatos. Exato. Porque às vezes atinge a necessidade do outro. Exato. Falou, opa, talvez eu não tenha um hotel, mas isso aí que você está me falando eu posso aplicar no meu negócio. Dá para adaptar e conhecer gente também que conhece coisas, né? Porque nem necessariamente o empreendimento vai ser seu, você vai ter que fazer tudo. Você tem que saber administrar outros talentos também. Certo? Vamos lá. Olha só, continuando. O papo com o Alexandre é muito legal, gente. A gente podia sentar aqui e ficar tomando um refrigerante, comendo uma pipoca, falando de empreendedorismo. Olha lá. Lembrando que nós temos essas duas definições, né? A definição do que é empreendedorismo, que é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Recursos não é só dinheiro, é tempo e conhecimento também, tá? Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Aí tá os 3 tipos de empreendedorismo, né? Empreendedorismo clássico, empreendedorismo social e o serviço social. O empreendedor é a pessoa que sabe colocar tudo isso em prática. Pode ser abrindo um negócio ou concebendo um projeto. Exemplos de empreendedores de sucesso não faltam. Sua postura é focada na paixão por ter ideias, inovar e gerar riquezas e mudanças no cotidiano das pessoas. Então, isso daí já engloba tudo que a gente falou na última aula de sistematização sobre os tipos de empreendedorismo que nós temos, certo? Vamos lá! Então, no estudo de caso, olha o que tem. Tem esse trecho no estudo de caso que diz o seguinte, ó. Como consequência dos riscos, veio o aumento de despesas. Sem ter conhecimento adequado sobre projeção de vendas e análise financeira, Marcos utilizou sua reserva ao longo dos meses e não obteve retorno satisfatório.
Né? Então, aqui nesse trechinho do texto, o Alexandre, a gente já percebe que o Marcos ele não entendia nada de gestão financeira. Ele não conhecia a ideia de gestão financeira e como aplicar essa gestão financeira na empresa dele. Então, assim, ele basicamente não fazia fluxo de caixa, não tinha... Você falou uma coisa legal agora, hein? Continua. Diga mais, Alexandre, me diga mais, fale mais. Não, ele não pensou que precisava ter um capital de giro. Falou outra coisa boa. Vamos parar então? Vamos fazer o seguinte? Tá bom. Você falou coisas interessantíssimas. Olha só, o Alexandre, ó, ele nem leu a aula. Olha só o que vai aparecer na tela para vocês aí, ó. Ter controle financeiro é uma das características que um empreendimento deve ter. Um empreendimento de sucesso. Então, olha o que diz. Ter controle financeiro. Obtenha mais conhecimento sobre finanças para empresas. Né? As planilhas de contas a pagar e receber e o fluxo de caixa são indispensáveis, mas precisam de análise. O controle financeiro deve incluir estudos do passado da empresa com resultados já obtidos para elaborar planejamento no futuro, como, por exemplo, o orçamento empresarial do ano. Então eu separei aquele trecho do texto, separei essa característica do empreendimento. O Alexandre já falou de fluxo de caixa, já falou de capital de giro. Mas o que é fluxo de caixa e o que é capital de giro? Eu tenho certeza que o Alexandre já sabe, ele já estava quase falando, eu tive que interromper para ele não dar spoiler. Mas olha só, a gente tem um videozinho falando sobre gestão financeira. Vamos acompanhar? Quando o vídeo acabar, a gente volta a conversar. Tudo bem. Vamos ver o vídeo então? Vamos lá. Bom, eu sou o João Tozin, sou CEO e um dos fundadores da Celero. E eu estou aqui para dar umas dicas para vocês sobre a gestão financeira do negócio de vocês, como ela é importante, como ela traz resultados incríveis para o desenvolvimento do negócio de vocês e algumas coisas que vocês podem aplicar no dia a dia. A gente acredita que é sempre muito importante o empresário se questionar qual que é o mínimo que o financeiro precisa fazer pela empresa, qual que é o mínimo que uma empresa precisa ter na gestão financeira. Então, o primeiro ponto que ele sempre precisa se preocupar muito em ter é ter um controle 100% do que está acontecendo na empresa dele. Precisa estar batendo, não pode ser aproximadamente o saldo, não. O seu controle precisa estar de acordo com as tuas vendas, precisa estar de acordo com as tuas despesas, com os teus custos, tudo precisa estar muito bem separadinho e precisa estar 100% batendo. Você não pode ter informação que você acha que a tua empresa custa entre 50 e 60 mil reais por mês, por exemplo. Você precisa saber isso de maneira exata, de maneira bem específica e de preferência no centavo. Justamente porque o exemplo que a gente sempre dá, né? O empresário ele acredita que, por exemplo, o ponto de equilíbrio dele é entre 50 e 60 mil reais. Legal, se você faturar 51 mil reais, significa que você pagou a conta? Não. Entre 50 e 60 mil reais tem muito dinheiro pela frente. Então é muito importante você saber exatamente quanto que é, por isso da importância do controle 100%. A partir do momento que a gente tem um controle 100% do nosso dinheiro, a gente sabe exatamente o que entra, o que sai, a gente começa a ter histórico. E com esse histórico, nós conseguimos ter a previsibilidade do nosso dinheiro, que nada mais é do que um fluxo de caixa muito bem alimentado. Então a gente tem uma noção clara de tudo que tem para entrar na empresa, tudo que tem para sair da empresa, e a gente consegue enxergar com antecedência se o dinheiro vai faltar, se vai sobrar dinheiro, aonde a gente vai investir esse dinheiro, aonde a gente vai aplicar esse dinheiro e como que está indo a nossa empresa, para que a gente não fique refém de mercado, para que a gente não fique refém da sorte. Então é muito importante a gente conseguir entender esses próximos passos, né? Esse presente e o futuro. O que nós precisamos fazer para conseguir atingir esse resultado que a gente tanto procura e tanto espera, né? E o último ponto, que é o mínimo que qualquer financeiro precisa ter, é uma noção clara sobre os objetivos financeiros da empresa. Então, o que são esses objetivos financeiros? Qualquer objetivo que para a tua estratégia faça sentido. Então, nós costumamos recomendar para todos os nossos clientes que a empresa ela não pode ser pautada simplesmente para conseguir pagar as contas, para empatar, para ficar no 0 a 0. A gente precisa entender o quanto a gente quer crescer, o quanto a gente quer ficar cada vez maior, o quanto a gente quer faturar mais e o quanto a mais de resultado a gente quer ter. E o porquê que a gente quer ter esse resultado a mais. É muito importante que tudo isso converse, que o teu controle 100% te dê a base para que você entenda o teu futuro de curto e médio prazo e que te ajude a entender o que você precisa fazer e o quanto a mais de dinheiro você precisa para atingir aquele objetivo financeiro que você traçou para o período. Essas são as 3 atividades mínimas que todo financeiro precisa realizar. E vocês perceberam que eu não fiquei falando de ficar pagando conta em banco, emitir nota, pagar boleto e essas coisas todas. Mas muita gente acredita que a gestão financeira é só fazer isso. Só para te dar uma base, 85% das pequenas e médias empresas acredita que a gestão financeira é só emitir boleto, pagar conta no banco e ver se tem dinheiro sobrando no final do mês. Então, gente, sejam o 15%
que conseguem se diferenciar disso. Apliquem a gestão financeira no negócio de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão colher frutos excelentes. Olha aí, Alexandre. Nossa. Você veio quase que trazendo já a informação pronta. Se eu soubesse, eu não tinha nem colocado o vídeo. Eu tinha falado colocar só o Alexandre para falar. Porque ele tocou realmente nesse assunto. Para quem não sabe, hoje eu sou professor de matemática, mas eu trabalhei 20 anos na área financeira. Então eu trabalhei muito tempo fazendo fluxo de caixa, montando gráfico para empresa metalúrgica, né? Então eu trabalhei muito tempo fazendo isso e eu percebi o quanto que é importante você entender essa ideia dos centavos. Tanto que quando eu saí do financeiro, eu comecei a trabalhar com a auditoria, né? Então, eu bati o olho no fluxo de caixa, eu sabia que aquilo estava errado, se estava certo, o que estava dobrado, o que não estava. E uma das coisas que ele achava, que ele falou que é muito interessante, é sobre essa questão da exatidão dos números, né? Não pode ser mais ou menos, né? Não pode contar com os ovos antes da galinha, não é isso? Exatamente, dentro da galinha ainda, né? Exatamente. Então, essa parte aí de financeira, eu aprendi, assim, razoavelmente, quando eu mexi um pouco com contabilidade. Sim. Então, o ativo, o passivo, contas a pagar, né? Essas coisas assim que me deu uma noção. Sim. Então, assim, o vídeo eu achei muito bom. Assim, eu não explicaria mais simples do que ele falou. Assim, só que assim, eu acho que só faltou algumas coisinhas como reserva, Sim. né? Reserva de capital. Legal. Né? Assim, também Vai anotando aí, pessoal. Reserva de capital que ele falou, é muito legal. Continua, pode falar. Também tem aquela coisa, né? Eu acho que você já deve ter comentado com os alunos sobre investimento e gasto. Sim. Né? Então, assim, longo prazo, curto prazo. A longo prazo, eu quero expandir. Sim. Então, eu preciso já fazer de o pé de meia para pegar, ter um bom dinheiro investido para poder investir. Que foi o que ele falou de meta, né? O que eu quero? Para onde eu quero expandir? E eu falei também para eles que nem sempre não, quase a maioria das vezes as empresas não geram lucro no começo. Essa empresa ela precisa ter o que você falou a respeito do capital de giro para poder manter essas despesas até a empresa gerar lucro e começar a ser sustentável, né? Então isso é muito importante também, tá? Então outra coisa que ele falou é sobre previsibilidade, né? Quando a gente tem um fluxo de caixa certinho, sabe o que eu pago por mês e o que eu ganho por mês, eu consigo ver o que eu posso fazer lá na frente também. Né? Mas o mais interessante que eu vi é o seguinte, a gente está falando sobre empreendedorismo, a gente pode aplicar na nossa vida. Também. Porque a gente recebe, teoricamente, né, a maioria da população recebe um salário fixo por mês. Sim. Então é a gestão mesmo, né? Exato. Eu tenho contas fixas, que é alimentação, luz, água, etc, etc. Eu tenho os meus sonhos, então guardo um bocadinho aqui. Isso. E tem aquelas coisas que eu quero resolver agora na hora. Exato. Né? Então, assim, dá para passar toda essa parte de comércio, de empreendedorismo para a nossa vida também, Exato. né? Então tem que ter um dinheiro eu vou colocar a parte do meu salário para circular no mercado. Sim. Eu vou ter uma parte que eu vou fazer minha reserva e tem outra parte que é despesa fixa. E eu não posso extrapolar isso. Exatamente. E antes da gente passar o próximo vídeo, olha a dica. Ele falou que a gente pode pegar essa ideia das empresas e jogar na vida pessoal, né? Então a dica máxima desse senhorzinho de 48 anos que vos fala. Se você ganha 1.000 e você tem um cartão de crédito de 1.000 e se você tem um cheque especial de 1.000, você não tem 3.000 reais. Pelo amor de Deus. Você só ganha 1.000, tá certo? Então você não pode colocar o seu cheque especial e o seu cartão de crédito como se fosse dinheiro que você tem. Você não tem esse dinheiro, tá bom? Você só tem 1.000, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Gostou da dica? Uma hora a conta vem, né? Uma hora você tem que pagar, tá certo? Vamos ver outro vídeo também falando sobre gestão financeira. Vamos lá. Fala, lojista! Aqui quem tá falando é Marcelo Roque do Preço Certo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do capital de giro dentro da sua empresa, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender para conseguir visualizar um pouco do capital de giro, o capital de giro é a gasolina da tua empresa da mesma forma que você tem gasolina para o teu carro, tá? Existem carros que eles vão precisar para, sei lá, cumprir 10 km ali de andância, 1 litro. Tem carro que vai precisar para fazer 10 km, 2 litros. Tem carro que vai precisar de 3 litros para fazer 10 km. Dependendo de como você usa efetivamente, você acaba consumindo muito mais dentro do teu negócio. A mesma coisa acontece dentro da empresa.
Dependendo da forma como a gente está comprando, fazendo estoque ou recebendo o dinheiro do nosso cliente, isso pode impactar diretamente o nosso fluxo financeiro. E uma visão clara que a gente consegue ter é no seguinte exemplo. Imagina o seguinte cenário, tá? Eu estou comercializando um determinado produto, pode ser um óculos, enfim, uma caneca, ou seja lá o que for. Esse meu produto, eu compro ele a R$50. Eu estou vendendo esse produto a R$200. Em cima dessa brincadeira, vamos supor que eu tenho uma margem ali, um lucro líquido de R$100 nessa venda. Um lucro bem interessante ali para se ter numa venda que eu estou fazendo dentro dos canais que eu estou trabalhando. Só que imagine também que eu estou passando com o meu fornecedor nesse momento e eu estou fazendo uma aquisição de R$50 de um produto à vista. Eu tenho R$50 na minha conta, eu pego esses 50 e eu pago meu fornecedor. Depois disso, eu faço uma venda a R$200 desse determinado produto, mas eu vou levar 30 dias para receber esse dinheiro na minha conta. Esse lastro entre eu pago o meu fornecedor os R$50, até passarem os 30 dias da minha venda feita, que eu vou receber os meus R$200 dela, eu estou sem dinheiro no meu caixa. Esse aqui é um cenário no qual eu tenho uma tomada de caixa dentro da minha empresa. Uma tomada essa que me faz com que eu fique sem esse capital e aí quando chegar a hora de pagar funcionário, arcar com as dívidas do negócio, repor o meu estoque, ter que lidar com todas as despesas que acontecem dentro da minha empresa, eu não tenho o dinheiro que eu possa contar dessa venda. Eu tenho que injetar capital dentro da empresa para poder fazer isso. Então, nesse cenário onde a gente tem uma tomada de caixa, que a gente fala nesse determinado produto que a gente comercializa, eu acabo configurando um cenário de risco para a empresa. Por quê? Porque uma coisa é eu vender uma caneca, ou um óculos, ou seja lá o que for. Agora imagine que eu passe a vender 10 canecas. Eu, em vez de precisar de R$50 para pagar meu fornecedor, eu preciso de 500. Em vez de eu ter R$200 de faturamento, eu vou ter R$2.000 de faturamento. E isso aí, se eu sair de 10 para 100, eu passo a precisar de R$5.000 com o meu fornecedor para eu ter que lucrar do outro lado R$20.000 ali naquela minha determinada venda. Então, os números começam a acrescentar. E mais do que isso, a necessidade de aporte financeiro que eu tenho que fazer da minha empresa também aumenta. Então, é muito perigoso quando eu não tomo cuidado com empresas que são tomadoras de caixa, porque eles são um dos principais motivos pelos quais os empreendedores e empreendedoras vendem e não veem a cor do dinheiro. Tá? O outro cenário do capital de giro é exatamente o cenário no qual você está trabalhando a questão da geração do caixa. Como assim? Vamos supor que eu estou comprando um produto a R$50 e vendendo a 200. A diferença é que eu pago esses R$50 por conta de um bom relacionamento com o meu fornecedor em 30 dias. Eu pego o produto, eu vendo o meu produto e eu só vou pagar em 30 dias esses R$50. Mas mais do que isso, vamos supor que, sei lá, eu estou num determinado marketplace, eu estou numa determinada negociação com o meu método de adquirência, que vai fazer com que esse dinheiro caia em D mais 1. Eu faço a venda e um dia cai o negócio. Então vamos lá, eu comprei a R$50 esse meu produto, passou um dia que eu fiz a compra, eu fiz a venda dele. Então eu tinha R$50 dentro do negócio, recebi, fiz a venda, passou um dia, caiu R$200 na minha conta. Eu estou com R$250 na minha conta. Só que daqui 30 dias eu vou ter que pagar tanto os R$50 que pertencem ao fornecedor, por conta daquele meu produto que eu fiz a aquisição, como também vou pagar as taxas, eu vou pagar os impostos, eu vou pagar tudo aquilo que está vinculado àquela determinada venda e vou retirar de certa forma o lucro. Só que eu, como empresário, olhando a minha conta corrente todo dia, eu estou vendo R$250 nela. E qual que é o grande problema de eu ver R$250? Eu passo a confundir esse cenário de geração de caixa que esse produto me traz e passo a achar que esse é um lucro que de fato eu não tenho. É um lucro que eu acredito que ele existe, mas de fato ele não existe. Então, quando você tem cenário de tomada de caixa, você vai viver um cenário que é ruim por conta de você precisar importar constantemente. E se você quer começar a mitigar isso, o que você vai fazer? Primeiro, tentar negociar prazo com o seu fornecedor, tentar trabalhar com o estoque mínimo possível, no limite da ruptura que a gente fala. O importante não é comprar muito, mas sim comprar de maneira eficiente. Eu vou trabalhar estratégias de precificação, na qual eu vou precificar meu produto já com uma antecipação de recebível, dar bons descontos na precificação para o cliente que vai comprar no pagamento à vista. Mas mais do que isso, se eu tiver um cenário de geração de caixa, eu tenho que ter um controle muito grande para entender o que é capital de giro e o que é lucro de verdade. Eu tenho não só que isso, entender se a minha empresa, muitas das vezes, não está vendendo no prejuízo
porque acontece bastante de empresas que acabam faturando, vendendo, mas por conta das boas negociações que tem com fornecedores e do recebimento rápido de uma antecipação de recebível, acham que tem lucro, mas de fato não tem. Eu recomendo você agora baixar a calculadora de capital de giro que a gente vai disponibilizar para você, tanto aqui nos links quanto no perfil, para que você possa simular o capital de giro do seu produto e se preparar para poder entender quais são as mudanças que você vai ter que fazer para poder melhorar esse cenário, para que o seu veículo, que no caso é a sua empresa, consiga caminhar, e no caso dirigir, com maior performance possível, utilizando o mínimo de combustível possível e assim reduzindo o seu risco. Valeu? Olha que interessante isso, foi muito legal, né? E cada vez mais associo com o que acontece na minha vida. Exato. Porque assim, por exemplo, ele falou de comprar um produto, né? É assim, não comprar grande estoque, né? Geralmente as promoções que vem no supermercado é grande quantidade. Sim. Então você vê, lá, o filé mignon tá, sei lá, R$35 o quilo. Só que daí quando você vai ver uma peça de 10 quilos... Você tem que comprar a peça fechada, né? Essa é a questão. Então, é muito legal isso, essa relação que você está fazendo da vida com a empresa, né? E é verdade. Outro fato também que é importante a gente lembrar é que muitas empresas quebram, eu já estou tocando nesse assunto já faz algum tempo, né? Porque mistura as despesas pessoais com as despesas da empresa. Isso é um problemaço, né? Aí, o que você precisa anotar no seu diário de bordo agora é um termo muito interessante para você pesquisar. Não vou nem falar o que é, tá? Não dá spoiler, Alexandre, por favor. Esse termo é pro labore. Escreve aí. Dá uma olhada, escreve esse negócio, porque é esse dinheiro vai ser o seu... Não vou falar, vou deixar eles procurando, para você ter uma ideia. O dinheiro vai entrando, você viu que ele falou sobre capital de giro? Não é porque o dinheiro está entrando que você vai poder pegar esse dinheiro, já gastar na balada, já fazer festa e churrasco em casa. Toma bastante cuidado, tá? O seu trabalho... Dentro da empresa ele precisa ser pago sim, mas ele precisa ser pago com organização, com sistematização. Então procure esse termo aí, pro labore, e o que ele significa. Então sintetizando aí, de olho na tela. Primeiro, fluxo de caixa o que é? É uma projeção para períodos futuros de todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa. E esse fluxo de caixa ele só vai ser fidedigno se você alimentar ele, né? Então, quanto mais você alimentar o seu fluxo de caixa, no primeiro ano talvez você ainda fique aí meio suspenso, mas depois de algum tempo você vai perceber que esse fluxo de caixa é quase que uma bola de cristal, né? Ele vai mostrar mesmo para você o futuro da empresa, a não ser que pareça aí alguma despesa aí diferentona aí do nada, né? Mas o fluxo de caixa... Exatamente. Tá? Aí o fluxo de caixa vai dar essa ideia. E a segunda coisa que nós temos aí é o capital de giro para empresas. Dá uma olhadinha. Pode ser entendido como a quantidade de dinheiro que uma empresa precisa para realizar sua atividade econômica regularmente. Então você não pode ficar tirando dinheiro da empresa, porque você precisa de dinheiro sempre dentro da empresa, como o garoto falou, eu falo garoto porque ele é bem mais novo do que eu, né? Ele mesmo falando, você precisa de combustível para essa empresa, então você não pode tirar combustível de dentro da empresa. Esses cálculos eles devem ser muito meticulosos, tá certo? Então, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, e a empresa precisa continuar funcionando, e para isso ela precisa do que nós chamamos de capital de giro. É esse dinheiro que você vai comprar matéria-prima, é o dinheiro que você vai comprar produto no atacado para poder vender lá depois no varejo. Tá certo? Tá certo. E é isso aí. Uma coisa interessante que ele falou, rapidamente falando, claro, é que as pessoas olham lá o dinheiro, acham que tem, mas não tem. Exato. Então, e aí o que acontece? Eu vejo que as pessoas, alguns empreendedores, né, lógico, confundem a pessoa física dela, pessoal, sim, porque você viu que eu fiz muita associação, com a pessoa da empresa, exato, que seria uma pessoa jurídica. Exato. Então, como é ele mesmo que toca, então ele às vezes se confunde e faz o que não deveria. Legal. E eu sou um empreendedor também, eu tenho uma empresa de casamentos também, depois eu vou falar pro pessoal essa questão das contas, para eles entenderem bem como é que funciona dentro da prestação de serviços artísticos também, que é muito legal. Alexandre, tá muito legal trampar com você aqui, muito legal. Vai aparecer o QR Code aí para vocês, avalie a nossa aula, fala o que você gostou, o que você não gostou, se gostou, fala, poxa, professor, eu gostei muito, o senhor é bonitão,
bonitão. Se não gostou, fala Alexandre, não gostei, Alexandre. Moésio, muito obrigado por sua participação. Um cheiro para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.